Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Pregamos o nosso irmão Diácono Miguel nesta noite como instrumento nas mãos do Senhor, para que ele seja mais uma vez usado para falar em nossas corações através da Tua palavra. Assim, Senhor, eu te peço, assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem perda de tempo, convido os irmãos, aproveitando que os irmãos encontram em pé, a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, passagem conhecida. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João evangelista, Glória a Deus. aquele que foi discípulo de Jesus Cristo, aquele que gostava de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e te glorificamos nessa noite, Pai. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por tudo, Pai, que já aconteceu aqui nessa noite, Senhor. Eu te agradeço pela presença de cada um dos seus filhos aqui nessa noite reunido, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me deste, ó Pai, de estar aqui nessa noite, Pai. Mas eu peço, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre o meu ministério, Senhor. Meu Deus, olha para a minha vida com olhar de misericórdia nessa noite. Ó Deus, me conceda o perdão dos meus pecados, Senhor, em nome de Jesus eu te peço.
Me conceda graça, meu Deus, para transmitir a Tua palavra, meu Deus. Não permita que a Tua igreja, meu Deus, saia daqui da forma que entrou, meu Deus, mais que o Teu Espírito Santo. Venha falar, meu Deus, de forma especial, meu Deus, nos nossos corações nessa noite, ó Pai. Meu Deus, acampa os anjos, Senhor, em volta deste lugar, meu Deus. Repreende, meu Deus, todo mal, todo impedimento, meu Deus, que caia por terra nessa noite, meu Deus, toda força maligna, meu Deus, e manifesta, meu Deus, a Tua presença, continue manifestando a Tua presença neste lugar, meu Deus, e opera, meu Deus, milagre e maravilha, meu Deus, nos corações nessa noite, ó Pai. Fala, meu Deus, em cada coração por meio da Tua palavra, meu Deus, eu te peço, te agradeço nessa noite, ó Pai. Coloca, Deus, a minha vida, o meu ministério, debaixo da Tua graça, debaixo dos Teus cuidados, debaixo da Tua misericórdia, Pai, para que eu consiga, meu Deus, ministrar a Tua palavra, Deus. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós encontramos diante de um texto bastante conhecido, texto esse que com certeza todos nós já ouvimos, muitos pregadores fazer menção desse texto para assim estar pregando a palavra de Deus. É um texto bastante conhecido. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizendo nessa noite que depois disso havia uma festa entre os judeus e que Jesus ele subiu até Jerusalém. E também nos informa a palavra de Deus que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, era aquele templo construído por Salomão. Próximo à porta das ovelhas havia ali um tanque que era conhecido como Betesda. E diz a palavra de Deus que naquele tanque um certo anjo ele descia em um determinado tempo. A Bíblia não fala quanto tempo durava, mas de quando em quando descia um anjo e movimentava aquelas águas daquele tanque. E diz a palavra de Deus que quando aquela água era agitada por aquele anjo, o primeiro que entrasse naquela água, ele era curado de qualquer enfermidade. Só que Jesus, ele chega ali e depara com aquele paralítico. Mas também uma coisa que me chama a atenção, que a palavra de Deus nos informa que ali naquele local havia uma grande multidão de enfermos. Uma grande multidão de enfermos. Era coxos, paralíticos, cegos. Irmãos, então eu até quando eu paro para meditar nesse texto, eu fico imaginando e acredito que aquele local ali era um local pesado, porque era uma grande multidão de pessoas enfermas. Você já imaginou quando você chega no hospital que você vê só pessoas doentes, só pessoas enfermas? Quando você chega no hospital, não é um lugar triste, não é um lugar pesado quando você entra no hospital. Aí eu imagino aquele local, talvez nessa semelhança. Só que a Bíblia nos diz que ali havia um homem que há muito tempo encontrava enfermo. Um homem que há muito tempo encontrava naquela situação, um homem que era coxo. Um homem que não podia andar, um homem que era coxo. E que há 38 anos ele encontrava vivendo com aquela enfermidade. Mas diz a Bíblia que aquele homem,
O que nos leva a entender, a compreender através da palavra de Deus que aquele homem, mesmo com todo esse tempo que ele se encontrava enfermo, 38 anos, mas ele tinha dentro de si a esperança de um dia ser curado, a esperança de um dia ser restaurado da sua enfermidade. Essa era a razão pela qual aquele homem ele encontrava ali próximo àquele tanque, porque ele tinha esperança de ser curado, de ser restaurado. E aí nós sabemos que a esperança ela é a expectação de um bem que se deseja. Esperança é a expectativa de um bem que se deseja. Você está aqui porque você tem esperança de alguma coisa na sua vida. Você tem esperança de chegar no céu. Você tem esperança de um dia contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que serve a Deus, ele tem esperança, irmãos. Esperança de um dia chegar no céu, contemplar a face do Senhor e adorar a face do Senhor. Mas aquele homem era um homem que tinha esperança de um dia ser curado da sua enfermidade. Apesar do sofrimento daquele homem, apesar da dificuldade daquele homem, ele não tinha perdido a sua esperança. Um homem que desejava entrar dentro daquele tanque. Um homem que desejava entrar dentro daquele tanque, mas nós sabemos que Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Mas só que tem uma coisa, irmãos, que a gente pode observar nesse texto. Jesus, ele conhecia o sofrimento daquele homem. Porque diz a Bíblia que Jesus, ele chega para aquele homem e pergunta para ele: grande é o Senhor. Do versículo de número 6 nós podemos ver: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Daí Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus, ele conhecia o sofrimento daquele homem. É verdade. Jesus, ele conhecia a vida daquele homem. Assim também como Jesus, ele conhece a sua vida. Assim como Jesus, ele conhece o seu sofrimento, a sua dificuldade, as suas lutas, as suas tribulações. Jesus, ele conhece. Assim como Jesus também conhecia. Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que ele encontrava nessa situação há muito tempo. Mas a hora daquele homem ser curado era aquela hora. O momento daquele homem ser restaurado era naquela hora. Aquele homem, ele esperava que alguém colocasse ele dentro do tanque. Só que ali era um lugar, irmãos, entendo eu que era um lugar de disputa. Cada um pensava no seu bem. Cada um pensava na sua cura. Mas uma pessoa que entrou dentro daquele tanque e saiu curado, ele poderia muito bem pegar aquele homem, conduzir ele e levar ele até aquela fonte de água. Mas não aparecia ninguém para pegar aquele homem e levar ele até aquele tanque. Não aparecia ninguém para pegar aquele homem e levar aquele homem até aquela fonte. Irmãos, e o que nós temos feito para levar as pessoas até a fonte chamada Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia. Então aquele homem que tinha a esperança de um dia ser curado daquela enfermidade, apesar de muito tempo naquele sofrimento, porém, ele esperava que alguém colocasse ele dentro do tanque. Porém, ele esperava no ser humano, ele esperava no homem,
E nós nunca, irmãos, podemos esperar no homem. É verdade. Porque a nossa esperança ela tem que estar em Deus. A nossa esperança ela tem que estar exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós esperarmos no homem, nós podemos sofrer decepção. É verdade. Nós podemos ser decepcionados se nós esperarmos o homem. É verdade. Aquele homem esperava, aquele paralítico, ele esperava que alguém colocasse ele dentro do tanque. E quando Jesus ele chega para aquele paralítico e pergunta, vendo ele naquele sofrimento, sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, pergunta para ele se ele queria ficar são, se ele queria ser curado. Irmãos, e talvez pareça até mesmo uma pergunta, talvez um pouco desapropriada, porque é lógico que ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Mas Jesus pergunta para ele se ele queria ficar são, se ele queria ser curado. Talvez, irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas que possuem uma enfermidade, e através daquela enfermidade, ele adquire o benefício. E talvez se a gente chegar para uma pessoa nesse estado, e perguntar para aquela pessoa se ele quer ser curado da enfermidade, ele prefere ficar com a enfermidade para não perder o seu benefício. Então Deus ele está pronto para curar, para restaurar, para transformar a vida do homem. Mas é necessário que nós queremos a transformação de Deus na nossa vida. É necessário que nós queremos a cura de Deus na nossa vida, irmãos. E talvez nessa noite a cura que você precisa não é uma cura física, mas é uma cura espiritual, uma transformação espiritual na sua vida. E Jesus nessa noite ele pergunta para mim e para você se nós queremos ser curados. Talvez a sua enfermidade encontra na sua alma nessa noite, e Jesus quer restaurar, quer transformar a sua vida nessa noite. É verdade. Glória a Deus. Jesus pergunta para aquele homem: queres ficar? E ele responde para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar dentro do tanque, mas toda vez que eu vou, desce outra pessoa em cima. Não tem homem algum que me coloca dentro do tanque. Ele esperava na pessoa errada. Nós precisamos esperar no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança maior. Diante das suas necessidades, espera no Senhor Jesus Cristo. Somente Ele que pode mudar a sua vida. Somente Ele que pode transformar a sua vida. Somente Ele que pode curar, te transformar, te restaurar de qualquer enfermidade que você se encontra. Louvado seja Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo. Nunca podemos esperar uma pessoa errada. Tu és poderoso, Então, diante daquela situação, Tu és grande. diante daquela pergunta que Jesus ele faz para aquele homem, e diante da resposta que aquele homem ele dá para Jesus, Jesus então ordena para aquele homem: É verdade. levanta-te, toma a tua cama Tu és poderoso. e anda. Louvado seja Deus. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem ficou são. Glória a Deus. Imediatamente aquele homem se levanta É verdade. e toma a sua cama. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
A cura daquele homem acontece diante É verdade. da ordem do Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha. Porque na ordem do Senhor Jesus Cristo existe poder. É verdade. Na ordem do Senhor Jesus Cristo existe autoridade, existe cura. Louvado seja Deus. Existe milagre na ordem do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Jesus ordena para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama. Irmãos, mas é preciso que nós estejamos atentos É verdade. à ordem do Senhor Jesus Cristo. É verdade. É necessário que nós estejamos atentos à palavra de Cristo, à voz de Cristo. É necessário que nós estejamos atentos ao mandar de Cristo, porque a ordem de Cristo, ela é acompanhada de poder. A ordem de Cristo, ela é acompanhada de autoridade. Lembra lá de Pedro, lá naquela passagem se encontra lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro ele pesca toda aquela noite e ao amanhecer do dia, Jesus ele pega o barco de Pedro emprestado e faz daquele barco um púlpito. E de dentro daquele barco de Pedro, Jesus ele começa a ministrar a palavra. E quando Jesus ele termina a ministração da palavra, quando ele termina o seu discurso, ele fala para Pedro: lança a rede e pescareis. Lança a rede e achareis peixe. Pedro ele responde para Jesus: Senhor, nós havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas diante da tua palavra, mas diante da tua ordem, mas diante do teu mandar, eu vou lançar a rede. É verdade. Porque Pedro viu que na ordem de Jesus Cristo, que no mandar de Jesus Cristo, existia poder, existia autoridade. Porque o milagre sempre acontece diante da ordem de Cristo, através da ordem de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ordena, irmãos, o milagre tem que acontecer. Quando Jesus ordena, as coisas não permanecem da mesma forma. Jesus sabia que aquele homem encontrava naquele momento há muito tempo. Imagino eu que Jesus passou ali diversas vezes, viu aquele homem naquele estado. Acredito eu que diversas vezes Jesus passou ali naquele lugar e viu aquele homem naquele estado. Mas tudo tem a hora certa. Tudo tem o momento certo, a hora certa. Tu és maravilhoso. Bendito é o nome santo. E vai chegar o momento de Jesus. Ele dá ordem para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. E as coisas não permanecem da mesma forma quando Jesus dá ordem. É verdade. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus deu a ordem para aquele homem, imediatamente ele foi curado. Ele pega a sua casa, Aleluia. ele levanta e começa a andar. O homem que há 38 anos encontrava sofrendo. 38 anos. Foi muito tempo de sofrimento, muito tempo de espera. Mas não perdeu a esperança de ser curado, de ser transformado. No entanto, ele esperava na pessoa errada. Ele esperava que alguém colocasse dentro do tanque. Irmãos, era um homem que dependia dos outros para ser curado. Mas nós sabemos que ainda
que as pessoas nos rejeitam. Talvez aquele homem se sentia rejeitado, abandonado pela sociedade. Abandonado pela sociedade. Talvez ele se sentia rejeitado. Mas quando os homens nos rejeitam, nos abandonam, existe um que nos ampara, que é o Senhor Jesus Cristo. E ali naquele dia, aquele homem recebe o amparo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O homem que esperava entrar dentro do tanque, o homem que tinha esperança de entrar dentro do tanque, mas a fonte de água viva depara de frente dele, pergunta para ele e transforma a vida dele. E essa fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite e pergunta para mim e para você: quer ser curado, quer solução para o teu problema, quer solução para a tua casa, quer solução para a tua vida? Jesus nessa noite, Ele tem cura para a sua igreja, Ele tem transformação para a tua igreja. Mas é preciso, irmãos, que nós queremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nem todos querem aquilo que Deus tem para a vida dele. Essa é a razão pela qual muitas pessoas encontram sofrendo no mundo lá fora. Porque nem todos querem aquilo que Deus tem para a vida deles. É por isso que Jesus lhe pergunta para aquele homem: você quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que depois Jesus encontra aquele homem no templo e fala para aquele homem: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, e coisa pior poderia acontecer com um homem que se encontrava naquele estado. Um paralítico que se sentia rejeitado. Um paralítico que precisava de um amigo e não encontrava um amigo à sua volta. Não encontrava um amigo à sua volta para levar ele até aquele tanque. Um paralítico naquela situação, naquele sofrimento, vivendo naquele estado há muito tempo. Que coisa pior é essa que poderia acontecer na vida de um homem que se encontrava nesse estado? Mas Jesus fala para ele: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Para que não te suceda alguma coisa pior. Acredito que essa coisa pior seria a condenação eterna, a rejeição eterna, o sofrimento eterno. Jesus, ele fala para aquele homem: eis que já está são, não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Nos leva a entender que aquele homem sofria e ele carregava consigo o peso, a culpa do pecado. Não que o sofrimento de uma pessoa, não que a tragédia que uma pessoa ele sofre é consequência de algum pecado, mas em alguns casos nos leva a entender que aquele homem, ele sofria a consequência, ele sofria a consequência do pecado, porque Jesus fala para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Uma rejeição eterna, um sofrimento eterno. Irmãos, uma vez que nós somos curados, que nós somos restaurados pelo Senhor,
Nós precisamos permanecer na presença de Deus. Precisamos permanecer na posição que Deus nos chamou, que Deus nos curou, que Deus nos colocou. Eu não sei o que você encontra passando, qual é a sua necessidade. Eu não sei. Mas assim como Jesus, ele conhecia a vida daquele homem. E sabia que aquele homem vivia há muito tempo naquela estrada. Assim também Jesus, ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua necessidade. Ele sonda a mente e o coração. Ele sonda a mente e o coração. Tenho eu comigo que não foi a primeira vez que Jesus viu aquele homem ali naquele lugar, mas em outras ocasiões ele passou ali e viu aquele homem naquela estaca. Mas existe a hora certa, o momento certo de Jesus intervir na minha vida, de Jesus intervir na sua vida, de Jesus intervir na sua causa, no seu negócio, na sua situação. Existe um momento certo de Deus agir, de Deus colocar a mão na sua vida, na sua causa, no seu negócio. Existe um momento certo. Não importa quanto tempo você está esperando, você tem esperado. Aquele homem também precisou esperar muito tempo, mas existe um momento certo de Deus intervir na nossa vida e operar o milagre na nossa vida. Mas uma coisa é certa, é preciso que nós estejamos atentos à ordem de Cristo, ao mandar de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite. Louvado